Já estamos de volta com a nossa Profissão Mulher, ó, super especial hoje, hein? Convidados de honra aqui, Marcelo de Moraes está aqui, falando de stand-up dele aí, já em cartaz há mais de 5 anos. Convidado internacional, ele que veio aqui, o rei do reggaeton, e está aqui novamente, Orlian Calzado, vai cantar para a gente, vai ensinar todo mundo a dançar, aliás, cantar e dançar, né? Tudo isso daqui a pouquinho. Agora nós vamos continuar com o Rodrigo Narras, ele que é um grande especialista desse assunto, blindagem, há mais de 12 anos já, falando da importância hoje de se ter um veículo blindado. Rodrigo, você explicou agora há pouco para a gente que a coisa está muito mais moderna, né? O peso de um carro blindado que era de 300 quilos, hoje gira em torno de 180 quilos. E eu estava dizendo que as pessoas têm aquele mito ainda de falar, puxa vida, mas eu que tenho que ficar enclausurado, eu que tenho que me sentir todo fechado. Infelizmente, é a realidade do nosso país, né? Sim, com certeza. Então, eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm é que mudar essa ideia. Eu acho que é um item de segurança a mais à disposição das pessoas. Sim, com certeza. E a nossa ideia é justamente isso, é não passar essa sensação. Então, é manter o carro mais original possível. É diminuir o peso, é deixar o carro mais natural. E tanto é que a pessoa, às vezes, esquece que o carro está blindado. De tão bom que o serviço fica hoje em dia, a pessoa sai andando na rua como se estivesse no próprio carro, guiando para ir ao supermercado, para ir deixar os filhos no colégio. Passa a sensação que acaba esquecendo que o carro é blindado. Liga o ar-condicionado, aumenta o som, e hoje faz tudo o que faria num carro sem ser blindado, com a sensação de estar seguro, estar protegido. Eu queria fazer uma pergunta para você em relação à dúvida minha mesmo. Por exemplo, numa colisão, tá? O carro blindado, de certa forma, ele acaba protegendo mais o passageiro? Sim, sem dúvida. Pelo fato de a gente continuar utilizando o aço nas colunas A, B e C, ele forma uma espécie de Santo Antônio. Então, a proteção contra o deformamento do carro. Nesse sentido, ele fica mais seguro no caso de ficar preso nas ferragens. Então, é uma proteção extra nesse sentido, mantendo toda a absorção no acidente, a absorção do carro natural dele. Então, hoje, o carro precisa ter uma absorção na parte do para-choque, motor. Como a gente mexe só no cockpit, essa proteção é extra nesse sentido, de não amassar tanto a carroceria interna do cockpit do passageiro. Tanto é que tivemos casos, já é conhecido, de poste que caiu em cima de carro blindado e o cara foi salvo, a pessoa foi salva, porque ele estava num carro blindado e esse carro blindado segurou o peso do poste e ele se salvou sem grandes ferimentos. Olha só, puxa vida, eu não sabia disso. Foi uma curiosidade que você acabou de sanar agora, assim, mas eu não tinha essa certeza de que o carro blindado acabava sendo mais seguro, inclusive em colisões, assim, em acidentes. Sim. Hoje, o que me foi passado agora há pouco, também achei bem interessante isso, é que o Brasil ele é o país que mais utiliza a frota de carros blindados. É verdade isso? Isso, Fernando, sem dúvida. Hoje, o Brasil detém a maior frota de carros blindados no mundo. Antigamente, até que já ultrapassou México, Colômbia, pela necessidade. Isso foi causado também pelo custo dos materiais terem sido reduzidos. Hoje, o vidro blindado é fabricado aqui no Brasil, a manta também, a matéria-prima é importada, mas a fabricação é feita aqui. E isso barateou muito o custo dos materiais. A mão de obra teve uma queda também, porque são hoje em dia mais pessoas especializadas fazendo esse tipo de serviço. Logo, o produto conseguiu ficar um pouco mais acessível para a população. Infelizmente, não é para todos ainda, mas ela reduziu muito o custo da blindagem. Isso conseguimos proporcionar para os clientes uma proteção um pouco mais acessível nesse caso. Também ia falar sobre isso. Antigamente isso era muito caro, né? Era quase que inviável, era só para quem tinha um poder aquisitivo muito alto. Mas essa realidade mudou, né? Sim, mudou bastante. Hoje a gente pode blindar carros populares, que antigamente não era possível devido ao peso. Hoje em dia conseguimos blindar carros sedãs,
desde carros mais em conta, populares, até os carros mais caros e importados. Devido a isso, devido ao preço ter reduzido, ao peso, o carro não sofrer tanto com o processo de blindagem, então foi possível tornar um produto um pouco mais acessível. Isso foi bom para todo mundo, para o mercado, para a população. E eu li recentemente uma matéria, gente, que, infelizmente, a gente tem que falar sobre esse assunto, porque é o que acontece no dia a dia dos brasileiros, enfim. Que quando tem um bandido, um ladrão, no trânsito, ele olha, eles têm uma habilidade muito grande para verificar algumas coisas. Por exemplo, claro, se tem um carro que dá facilidade de vazão e o outro não, eles optam pelo carro que dá facilidade de vazão. Se, de longe, eles olham que um carro é blindado e o outro não, o carro blindado automaticamente é descartado, né? Numa questão de assalto. Sim, o bandido, hoje em dia, ele estuda, ele está entendido do assunto. Então, ele vê que o carro é blindado, ele acaba indo para outro, desistindo desse assalto, pelo fato que ele poderia se chamar atenção, não conseguiria assaltar o carro e ele poderia se machucar. Porque quando ele faz um disparo num vidro blindado, voa muito estilhaço para a parte externa. Então, no caso, seria para o estilhaço dos cacos de vidro voariam no bandido. E isso é bom que ele se machucaria e aí ele não faria novamente esse assalto. E a parte interna continua intacta do veículo. Essa que é a grande vantagem do carro blindado. Uma outra dúvida que eu queria tirar com você, que também é uma matéria que eu assisti, se eu não me engano, acho que foi no Fantástico, alguns anos atrás, alguns meses atrás, de algumas empresas de blindagem que foram testados os vidros, as portas, e essas empresas não passaram nos testes dos tiros, enfim, eu não sei explicar, eu acho que homens são melhores até para falar sobre esse assunto do que mulheres, infelizmente, né? O homem que fica mais atento a isso. Não é o caso, o Rodrigo foi convidado para estar aqui no nosso programa hoje, justamente porque a empresa dele é de grande credibilidade. Na verdade, a empresa foi fundada pelo seu pai, né? Isso, na época. O senhor Luiz Carlos de Carlos, Azevedo, né? Ele que fundou há 12 anos atrás. Infelizmente, ele faleceu no meio do caminho e eu assumi a empresa. E hoje, graças a Deus, estamos tocando, está tudo indo super bem. A blindagem melhorou muito nesse aspecto, nesses anos. E é muito importante salientar isso, essa pergunta, Fernando, que você fez sobre os carros blindados hoje em dia. Como a demanda aumentou muito, infelizmente, tem muitas empresas. Então, hoje em dia, é importante ver se essa empresa está credenciada, se essa empresa passou por todos os testes necessários, se essa empresa tem todos os alvarás de funcionamento. Porque, infelizmente, essa é a grande verdade. O mercado aumentou tanto que qualquer um acha que é possível fazer a blindagem no carro. Não. A blindagem continua sendo um produto sério, um produto de manuseio delicado. Então, por isso que é importante, antes de blindar um veículo, antes de procurar esse serviço, ver se essa empresa está de acordo com todas as normas de hoje em dia necessárias para fazer esse processo, querendo ou não, um processo de modificação do carro. E depois de que esse carro é blindado, tem toda uma certificação que é necessária tirar para o veículo. Então, hoje, o carro é blindado e vem no documento dele essa alteração. Vem escrito lá embaixo, nas observações, que o carro hoje em dia é blindado. Além disso, tem toda uma regulamentação do Inmetro, Polícia Civil e Exército. Então, são todos os órgãos que o carro tem que passar para ficar regularizado e apto para revender, para se usar no dia a dia, para ter esse produto sério. Por isso que é importante ver também a questão do preço, não se enganar com o preço barato. Coisa barata não é boa, infelizmente, então tem que ser... A blindagem, ela tem uma validade? Sim. Não chega a ser uma validade, ela tem prazo de garantia. Tá. Hoje em dia a gente trabalha com vidros de 5 anos de garantia contra a delaminação. Com o tempo, conforme esse carro vai na rua, o dia a dia, o sol,
o ar-condicionado, o vidro tende a delaminar. A delaminação é o descolamento da camada interna, que a camada interna do vidro é um policarbonato, é um plástico. Esse vidro acaba descolando do restante do vidro. Que o vidro blindado são várias camadas de vidro e a camada interna que é um plástico. Nesse processo é a delaminação. Depois de um tempo, delaminou e fez uma bolha. Esse vidro, depois, isso, dependendo do fabricante e do uso do veículo, dura no mínimo 5 anos, que é a garantia de fábrica, mas pode durar 10 anos, 12 anos. E é isso. O restante do material em si dura para sempre, que é o aço e a manta. A manta tem uma durabilidade incrível e sempre continua blindado. Isso é para sempre. É mais a questão do vidro por causa dessa questão estética mesmo, dessas bolhas. Mas hoje em dia já é possível recuperar esses vidros. Não há necessidade de fazer a troca deles. Só carro novo pode ser blindado? Carro seminovo também. Também? O ideal seria carro zero, mas hoje em dia, também devido à demanda, a procura ter aumentada, hoje em dia a pessoa tem um carro de 1 ano de uso. Com baixa quilometragem, já é possível fazer essa blindagem nesse veículo também. E aí o carro vai ficar blindado para o resto da vida, todo protegido, 100% garantido. Olha só. Muito bom mesmo, viu, Rodrigo? Sim. Veio aqui, realmente, acho que esclareceu dúvida de um monte de gente e mostrou que não é um bicho de 7 cabeças e que é muito mais fácil do que a grande maioria das pessoas imaginava, com certeza. Ele que, na verdade, gente, o Rodrigo, ele é da GBR, aceitou o nosso convite para estar aqui hoje, veio aqui espontaneamente. A GBR Sim. tem um site? Sim, é www.gbrblindagens.com.br. Do jeitinho que vocês estão vendo no vídeo aí, ó, você pode acessar e entrar em contato, tirar qualquer outra dúvida que, de repente, o Rodrigo não tenha conversado aqui com a gente hoje, né, Rodrigo? Sim, com certeza. Muito obrigada, viu? Imagina, prazer foi meu. Muito obrigado pela oportunidade de esclarecer aí para as pessoas o que é o carro blindado. A gente é que agradece, né? Principalmente quando envolve a nossa segurança, a segurança da nossa família, que é o nosso bem maior, com certeza. Nós vamos para um rápido intervalo e você não sai daí, que ainda tem muito mais Profissão Mulher para você. Rapidinho, bate lá, volta cá.